Graça e paz, seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal do Pastor Renato Lopes. Eu quero já te agradecer por entrar aqui no meu vídeo e hoje nós vamos falar sobre esse tema realmente muito importante nas Escrituras e um tema muito controverso entre muitos teólogos. Mas nesse vídeo, você e eu, nós vamos aprender mais sobre os anjos de Deus. Quais são as categorias dos anjos? Quais são os seus papéis? Quem são eles? Então, se você está curioso, quer aprender um pouco mais sobre os anjos, fica com a gente. Vamos assistir juntos. Pois é, gente, os anjos eles são criaturas espirituais de Deus e eles têm o seu papel, que é um papel muito importante para a Igreja de Cristo, para cada um de nós. Dentro da hierarquia dos anjos, nós podemos, de uma maneira geral, classificá-los dentro do estudo da angelologia, tá certo? E nós iremos fazer isso nesse vídeo. Angelologia, antes de mais nada, é uma palavrinha grega que ela vem da junção de duas palavras, angelos, anjo, e logia, estudo, ou palavra, ou ensinamento, né? Então, angelos logia, que vem de logos, é a palavra que dá a junção aí ao estudo dos anjos, tá bom? Então a gente lembra aí, quem assistiu a nossa live falando sobre o verbo, não é? A encarnação do verbo está aqui. Se você ainda não assistiu, assiste ela. Eu vou deixar aqui no card para você assistir, tá bom? Mas quem assistiu sabe e viu no grego koiné, lá em João capítulo 1, versículos 1 em diante, diz enarche niho logos, ou enarche niho logos, significa no princípio era o verbo, tá certo? Então, arche ou arque é princípio, e essa palavra já dá ali o pontapé para a gente aprender um pouco sobre os anjos, tá certo? Que seriam os arcanjos. Os arcanjos, arqueângelos, é a junção dessas duas palavras. Nós temos os arcanjos, nós temos os anjos, angelos, nós temos os querubins e nós temos os serafins. De uma maneira geral, na angelologia, nós temos aí esses quatro tipos de anjos mais destacados na Bíblia, tá bom? Então, primeiro, anjos. Os anjos, de uma maneira geral, angelos significa mensageiro. É aquele que é o mensageiro de Deus. E nós vemos de uma maneira muito forte na Bíblia o anjo Gabriel. O anjo Gabriel ele foi um mensageiro de Deus responsável por dar a mensagem de Deus a Maria, que iria ser mãe de Jesus, a dar a mensagem de Deus a Zacarias, que iria ser pai de João Batista. Então, o anjo Gabriel é o anjo mensageiro de Deus, tá certo? Ele tem uma certa preeminência também entre os anjos, afinal, tendo em vista que a Bíblia é o nosso único livro de regra de fé e prática, nós não iremos tratar de livros apócrifos. Então, muita gente chega aqui na internet, gente, e fala: ah, mas o anjo Metraton, o anjo falam Lúcifer, né? Que esse termo não existe na Bíblia, foi um termo colocado por causa de uma palavra latina, né? Onde fala lá da queda de Satanás, para os teólogos que assim acreditam, que o texto de Ezequiel e o texto de Isaías, quando fala ali da queda de Satanás, fala ali que ele era a estrela da manhã. Então muitos colocaram o nome Lúcifer nele, tá bom? Por causa daquele texto, mas a Bíblia não diz que o nome de Satanás é esse, tá bom? Então nós vamos apenas nos ater aos anjos bíblicos. Rafael, por exemplo, não tem esse anjo na Bíblia Sagrada. Encontra-se muitos anjos nos livros apócrifos.
Se você ler o livro apócrifo de Enoque, por exemplo, é um livro muito controverso, não é inspirado por Deus, tem o nome de vários anjos lá, né? Inclusive diz que a primeira mulher de Adão não era Eva, né? E sim Lilith. Muita gente na internet aqui faz vídeos sobre isso. Mas, repito, são livros apócrifos, não tem neles base consistente nenhuma. Foram livros que não foram aceitos nem pelo judaísmo, nem pelo cristianismo. Então, nós vamos tratar dos anjos segundo a palavra de Deus. Como nós íamos falando, nós encontramos os anjos, mensageiros, o principal deles, Gabriel, que é o que aparece na Bíblia. Nós temos os arqueângelos, os arcanjos, que aparece ali o arcanjo Miguel, mencionado no livro do Apocalipse, mencionado como aquele que vai lutar contra Satanás e vai jogá-lo do céu sobre a terra na guerra final do Apocalipse, tá certo? Nós encontramos também esses dois anjos no livro de Daniel, quando Daniel ali está falando, né? Na segunda parte do seu livro, quando ele conversa com Deus e Deus envia ali os anjos para lhe mostrar o significado das suas visões. Nós encontramos também nesses livros e em várias outras passagens. Então, de maneira geral, quando você observa ali, nós encontramos Gabriel como mensageiro de Deus, um anjo forte de Deus. Encontramos Miguel como um arcanjo, guerreiro, né? A Bíblia fala dele como o anjo do povo de Israel, era o anjo que ia para a guerra, o povo de Israel. Nós encontramos também os serafins e os querubins. Então, os serafins, eles são os anjos responsáveis pela adoração a Deus. A gente encontra os serafins lá em Isaías, capítulo 6. A Bíblia diz que a sua aparência são com 6 asas. Com 2 eles cobrem o rosto, com 2 eles voam e com 2 eles cobrem os pés. E eles sempre falam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Então, eles são anjos em relação à adoração a Deus, os serafins, tá bom? E por fim, nós temos os querubins. Os querubins na Bíblia são os anjos protetores. Por quê? Porque você vai observar as passagens que falam dele, a gente vê no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, quando Deus expulsa Adão e Eva lá do jardim, ele coloca querubins para guardarem ali o jardim do Éden, anjos protetores. Você também vê os querubins sendo simbolizados na Arca da Aliança, como que eles estivessem protegendo ali a Arca da Aliança, né? Então os querubins são anjos de Deus voltados para essa área, né? Da proteção e também da adoração. Por isso que lá na Arca da Aliança os querubins estão prostrados diante da Arca de Deus. Nós vamos ver também a aparência, né? A aparência deles são bem fortes, né? A gente vê, por exemplo, os querubins com aparência com 4 rostos diferentes, né? De animais e de seres humanos. Então nós vemos ali os querubins como anjos muito destacados também na Bíblia. Então, de maneira geral, dentro da angelologia, nós temos esses 4 tipos de anjos, né? Os anjos, aqueles que são os mensageiros de Deus, eles dão mensagens de Deus. Os arcanjos, que são os guerreiros, não é? Inclusive o arcanjo Miguel é um arcanjo de preeminência muito forte, porque você vai ver que no livro do Apocalipse diz que ele estava ali diante de um exército muito poderoso, né? Ele estava liderando um exército de Deus para a batalha contra Satanás e contra seus demônios, né? E temos os serafins, né? E temos os querubins. Serafins, que são vistos de uma maneira geral como anjos adoradores a Deus, né? E querubins, anjos protetores. Então isso é de uma maneira geral, tá bom, gente? Para o vídeo não ficar muito longo, que eu sei que aqui no YouTube o pessoal não tem muita paciência deste vídeo muito longo. Mas, Pastor Renato, por que a importância de nós conhecermos os anjos, conhecermos as suas categorias? Por que a importância de estudar sobre eles? Irmãos, primeira coisa que eu quero deixar bem claro aqui:
Os anjos não foram criados por Deus para serem adorados por nós. Quando você vai observar no livro do Apocalipse, o apóstolo João, ele se prostra para adorar o anjo, no momento em que ele está tendo ali uma revelação de Deus. E o que é que o anjo diz? Não faça tal coisa, porque eu sou um conservo teu. Ou seja, os anjos de Deus são servos de Deus que auxiliam a igreja, que nos ajudam na grande batalha espiritual contra Satanás e os seus demônios. A outra passagem bíblica vai nos dizer que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que temem a Deus e os guardam. Então, outro papel dos anjos de Deus é guardar os servos de Deus, proteger os servos de Deus. E aqui, abrindo um parênteses, alguém pode perguntar, mas pastor, existe anjo da guarda? Né? Existe aquele anjo único protetor? A Bíblia, ela não fala nada sobre isso. Tem pessoas que acreditam, outras não. Mas, como a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática, ela não fala nada em relação a você ter um anjo especial seu. Mas ela diz que o Senhor Jesus está contigo até a consumação dos séculos. Então é isso que nós sabemos, que Jesus Cristo é o nosso protetor, é o nosso Salvador. Os anjos estão no auxílio espiritual, tá certo? Eu particularmente não creio que nós tenhamos cada um seu anjo da guarda. Eu não creio porque nós não vemos isso na Bíblia. Mas eu creio sim que nós não temos um anjo distinto para nos proteger, mas nós temos aí anjos sempre ao nosso redor, nos guardando, nos livrando e nos protegendo, tá certo? Então, nós vemos na Bíblia que outro dos papéis dos anjos é proteger os servos e as servas de Deus. Eles ajudam nessa grande batalha espiritual, né? Então, aqui foi o vídeo falando um pouco sobre os anjos. Espero ter te ajudado. Que Deus te abençoe grandemente. Lembre-se, né? Os anjos não são para serem adorados, são apenas conservos nossos, mas eles são muito importantes, porque eles são seres espirituais fortíssimos, que foram criados por Deus para ajudar-nos nessa grande batalha contra o reino das trevas. Então, que Deus te abençoe, que Deus te cubra de muita graça, de muita sabedoria, e que você possa cada dia mais se apegar e se aprofundar mais com a palavra de Deus. Tchau, fique com Deus.